Está em busca de conteúdo de qualidade? Palavras de consolo, ânimo, encorajamento, instrução? O perfil da AD Perus no Instagram tem tudo isso e muito mais. Além de ficar inteirado dos principais eventos do nosso ministério, os seguidores contam com uma variedade de conteúdos para replicar em seus canais e ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Afinal, a boa nova de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, nunca envelhece. Curta, comente e compartilhe conteúdos que edificam. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria é poder estar com você, meu irmão, com você, minha irmã, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus. Eu sou o professor Maxwell Fajardo, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui com você, como você já sabe, neste domingo, nesse dia 20 de julho, está acontecendo aqui na nossa igreja o MADEMP, o Congresso de Jovens do Ministério de Perus, e por conta disso nós temos a Escola Dominical neste formato que você já está acostumado. Sempre que nós não temos a atividade presencial da Escola Dominical aqui na nossa igreja, nós temos essa oportunidade de conversarmos sobre a lição, né, nesse formato online da Escola Dominical. E eu estou aqui junto com o professor Isaías Gonçalves, presbítero Isaías, que também é um dos superintendentes da Escola Dominical e também professor aqui da classe Samuel. Paz do Senhor, irmão Isaías. Paz do Senhor, pastor Maxwell. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite de fazer parte dessa mesa aqui para discutirmos a lição de número 3, né? Uma lição de suma importância para nós. Esperamos que os resultados venham da parte de Deus para cada um daqueles que acompanharem este momento de discussão dessa lição de número 3. Muito bem, e é a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu quero convidar você a estar aí compartilhando este vídeo, mandando aí para os demais alunos da Escola Dominical e também fazendo aí o seu comentário aí embaixo, né? É muito bom ter aí a sua interação, ver aí esse retorno dos nossos alunos que estão acompanhando a aula da Escola Dominical. Como o professor Isaías disse, nós estudaremos a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lembrando que nesse trimestre, o tema da revista da Escola Dominical nesse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Estamos estudando os 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o foco daquela primeira igreja, a igreja que se estabeleceu em Jerusalém, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, mais especificamente o sermão do apóstolo Pedro, que está a partir aí do versículo 11. O texto áureo da lição é Atos 3:12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se possa, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. E a verdade prática diz que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Eu vou pedir aqui para o professor Isaías fazer a leitura que vai ser, né, o texto bíblico, que é a base da nossa lição de hoje, que é Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19. Pois não, pastor. Atos 3, 11 a 19, diz assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo
e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Quero convidar você que está nos acompanhando para que nesse momento nós oremos a Deus, pedindo para que Ele possa se fazer presente, possa nos abençoar no decorrer desta aula, né? Nós cremos que todos nós seremos ricamente edificados pela ministração da palavra de Deus. Então, vamos falar com Deus nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, estamos diante da Tua presença e nós queremos Te louvar e Te engrandecer por todas as coisas e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, nesse estúdio hoje, gravando esta aula. E eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um que vai assistir, Senhor, a este conteúdo, que possa ser, Senhor, um momento de edificação para todos nós e que Teu Espírito Santo possa atuar por meio de tudo aquilo que façamos aqui, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos aqui começar conversando sobre a nossa lição. Eu estava conversando aqui com o professor Isaías antes de começar a gravação, né? Antes de começarmos aqui a aula. Porque nós vamos estudar Atos capítulo 3. E normalmente, quando a gente fala de Atos capítulo 3, a gente lembra, né, do milagre, da cura do homem que era colocado à porta do templo, né, que não podia andar, e aquele diálogo que teve com Pedro e João. E a lição vai falar de Atos 3, mas o foco maior será na pregação que se seguiu àquela cura, né? Tanto é que o título da lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Então, o nosso foco será essa análise, né, do sermão, da pregação do apóstolo Pedro, logo depois da cura daquele homem. Então, professor Isaías, por onde que a gente pode começar falando sobre esse assunto tão importante? Eu creio, pastor, que a gente pode começar exatamente pelo comentário, né, que o comentarista fez na lição, que é exatamente o foco, que é trazer a lembrança, a sequência da cura. Ele não deu tanta ênfase, como o senhor já disse, não deu tanta ênfase à cura em si, a cura do coxo, daquele aleijado em si, né? Mas a ênfase que o comentarista dá é exatamente no que se seguiu aquela cura. Mas é interessante observar aqui que ele começa aqui já no tópico 1, né? A igreja que prega as Escrituras, que no tópico 1, subtópico 1 e 2, ele vai falar que o Pedro, né, ele vai evocar toda a Escritura para explicar aquilo que aconteceu naquele momento. Ele já tinha feito isso, né? No caso do Pentecoste, lá, que ele também é um dos que aparecem à frente desse trabalho e vai explicar o porquê do Pentecoste, porque todos estavam maravilhados com o que aconteceu, toda a assistência, e perguntaram o que isso quer dizer. Então, ele explica. Então, aqui, da mesma forma, ele vai explicar o porquê disso, né? Ele evoca lá os textos do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, né? E os livros dos profetas, o profeta Daniel, todos os livros, alguns livros do Antigo Testamento, para tentar, ou para explicar aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, a gente vê como a importância de, quando vamos falar sobre a palavra de Deus, de conhecer o contexto, né? De conhecer o todo da palavra de Deus. Não é apenas aquele contexto, não é apenas aquele texto. Às vezes nós ouvimos alguns pregadores que lê apenas um versículo. Não estou criticando isso, né? Até porque você não pode ler um texto muito longo no início de uma preleção, mas o Pedro faz isso, né? Ele tenta explicar, mas trazendo a Escritura, toda a Escritura, evidentemente do Antigo Testamento,
para dizer o porquê daquilo estar acontecendo. Então a gente vai ver aqui no tópico 1 e 2, a gente vai, subtópico 1 e 2, que a gente vai ver um pouco mais detalhado, né? Que ele vai trazer a Escritura para revelar Deus no subtópico 1. Depois ele diz que as Escrituras testemunham de Jesus. Então esses dois subtópicos aqui são importantíssimos, porque ele está dizendo que aquilo não é um caso isolado, não é por acaso aconteceu aquilo, mas é exatamente aquilo que as Escrituras dizem que haveria de acontecer, é exatamente aquilo que aconteceu. E ele tem base bíblica, né? Tem muito conhecimento bíblico para falar para os seus questionadores o que é que isso quer dizer, o que está acontecendo aqui. Né? Tem várias coisas aí importantes, né, dentro disso. À medida que o senhor estava falando, eu fui pensando aqui, né? Às vezes a gente acaba falando, reproduzindo, né, o jargão, né, de que Pedro não tinha muito conhecimento das coisas, né? Lógico, Pedro não era uma pessoa assim letrada, ele não era da elite intelectual de Israel, não era um fariseu, enfim, da academia, né? Não era uma pessoa que era considerada um mestre da lei, né? Mas isso não quer dizer que ele não tivesse um conhecimento das Escrituras, né? Pois como o senhor disse aqui, né? Pedro demonstra um domínio muito bom, né, dos temas principais das Escrituras, né? E principalmente ele não trabalha só com o texto isolado, né? Ele entende que cada passagem do Antigo Testamento está se articulando com uma mensagem maior, né? E isso fazia todo sentido para o apóstolo Pedro. As Escrituras do Antigo Testamento falam sobre Jesus e eu consigo mostrar isso partindo de diferentes textos do Antigo Testamento, né? Exatamente, né? Essa é a ideia. Então, eu acho muito interessante a gente pensar, né, nessa postura, nessa dinâmica aqui do apóstolo Pedro. Mas antes de falar desses primeiros tópicos aqui, professor Isaías, eu queria só comentar também com o nosso aluno que está nos acompanhando, né? É lógico que o foco da lição é sobre a mensagem, mas eu queria só voltar um pouquinho nesse contexto, né? O que motivou essa mensagem toda? E a gente estava começando aqui também, conversando sobre isso aqui antes da aula, né? Você imagina a atenção daquelas pessoas para Pedro, né? Porque aquele homem, diz o texto que ele era colocado todos os dias, né, na porta do templo para pedir esmolas, porque era um local de passagem de muitas pessoas. Então, dá-se a entender aqui no texto que ele tinha sido acabado de ser colocado ali. Entra Pedro e João, tem aquele diálogo, né, com ele, e depois que o homem é curado, ele entra correndo no templo e depois ele se agarra, né? Se apega aos dois. Né? Então a gente fica imaginando, né? O homem entra correndo, porque como ele era paralítico, ele não podia entrar no templo, né? E agora que ele, não somente pela condição física, mas tinha uma série de restrições na lei, né? A respeito dessas pessoas. E aí ele entra no templo e depois que ele entra no templo, ele fica do lado de Pedro e João, né? Como querendo dizer, é por causa deles. E aí começa a pregação de Pedro, né? Então, esse é o contexto, né, em que começa tudo isso. A gente vai ver Atos 4, 22, vai dizer que já fazia mais de 40 anos que ele estava naquela condição. Não diz que ele tenha nascido daquela forma, né, mas já fazia mais de 40 anos que ele estava naquela condição. Não sabemos em quanto tempo ele era colocado ali à porta do templo. Não sabemos, não temos essa informação. Mas já há 40 anos ele estava naquela condição precária, né, de deficiência, que ele, pelo que deixa entender na leitura bíblica, ele não andava, ele era colocado lá porque ele não conseguia se locomover, né? Ele de certa forma, ele se autolocomover, melhor dizendo, né? Porque ele tinha limitações. Então ele era colocado lá há mais de 40 anos ele tinha essa condição e era colocado lá todo dia. Então, voltando, como o senhor preferiu não ainda iniciar, né? Mas voltando na condição dele, ele está lá pedindo pedindo esmola, né? Como um pedinte, está lá como um pedinte, e como o senhor disse mesmo, possivelmente Jesus já teria se deparado com ele lá. Jesus, né? provavelmente passou já por passou ali. por lá e já
teria se deparado com ele lá. Mas até esse momento ainda ele estava lá. Estava lá e pedindo alguma coisa e, digamos assim, graças a Deus que os apóstolos não tinham dinheiro. Porque se tivesse, era mais um dinheiro, né? Mais uma moeda. É verdade, verdade. Se tivesse dinheiro, era mais uma moeda, né? Mas eles disseram, né? Não temos prata, não temos ouro, né? E uma coisa interessante, Pedro até fala isso no discurso dele, né? Esse homem que foi curado, vocês todos conhecem ele. Ele parece uma figura conhecida, estava lá há tanto tempo assim, né? Então todo mundo já viu aquele homem lá pedindo esmolas, né? Como querendo mostrar, não tem como ter sido um milagre fabricado, né? De fato, assim, ninguém podia negar, dizer, não, você está dizendo que o homem andou, mas a gente não conhece ele, né? Pedro diz, não, todos vocês conhecem. É um milagre legítimo. Não é possível que esse homem tenha ficado 40 anos fingindo que não andava, né? Ele não andava, e por isso ele foi curado para demonstrar o poder de Deus. Então era um milagre incontestável, né? Isso que chamou a atenção, né, de todos aqueles que se achegaram a Pedro e João para que eles explicassem o que tinha acontecido. Né? Sim, porque não tinha como negar. Todos conheciam ele estava lá todos os dias. Seria mais uma moedinha que ele poderia angariar. Isso me faz lembrar daquela passagem do cego de Jericó, né? Estava lá gritando lá, né? Pedindo alguma coisa, né? E quando Jesus passa, Jesus e a sua comitiva passa, e ele pede, está lá, primeiro ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Aí disseram, não, é Jesus, o Nazareno que está passando. Aí, então ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, né? Então, Jesus, em determinado momento, para e pergunta, o que queres que eu te faça? Que pergunta, né, que a gente poderia receber da parte de Deus, do Deus, né? Deus encarnado, né? O que queres que eu te faça, né? De repente, ele poderia ter pedido uma moeda, já que o senhor tem todo o poder, dá um dinheiro aí, uma moeda, né, muito maior do que comumente eu recebo aqui. Mas ele diz que eu vejo. Né? Então vê, se você quer isso, vê. Ele como esse outro coxo aqui, aquele cego lá também poderia ter recebido apenas mais uma moeda, continuado cego, mas não, ele encontrou com o dono da vida, com aquele que tem todo o poder, diz, eu quero ver. Né? Certamente ele sabia do poder de Jesus, eu quero ver, então, você quer, então vê. E eu acho que nesse caso, né, que é mais bonito também, né, no caso do Bartimeu, né, que Jesus curou, que no minuto seguinte todo mundo estava mandando ele ficar quieto, né? E antes de Jesus curá-lo, Jesus vai contra toda a multidão e diz, não, antes de curar eu quero que você fale. Então, o que queres que eu te faça, né? Não tinham dado direito a ele falar, não, como querendo dizer, você é cego, você não tem direito à fala, não tem que ficar interrompendo Jesus. E antes de Jesus curar, Jesus, não, você tem direito à fala sim, o que queres que eu te faça, né? Jesus dá a oportunidade para aquele que não tinha voz, que ele pudesse falar, né? Como nesse caso aqui de Atos, é dada a oportunidade a alguém que não podia entrar no templo de ser incluído, de entrar, né? De participar. Então, é muito interessante, né? Essas múltiplas dimensões aí do milagre. Mas, professor Isaías, eu acho que vai aparecer depois nos próximos tópicos, né? Eu fico imaginando a decepção do coxo lá, né? Não temos prata nenhuma. É como, às vezes, nós estamos passando pela rua, ou de carro, ou às vezes a pé, um pedinte pede, eu não tenho. E às vezes você não tem mesmo, né? Não tem um trocado para dar para aquele pedinte lá. E a gente vê a decepção no rosto da pessoa, né? Eu imagino a do coxo lá. Não temos prata nem ouro. Poxa vida, mais um que fala a mesma coisa, mas um que não tem, né? Mas ele tinha algo muito melhor do que prata e ouro. Exatamente. É muito interessante, né, nessas passagens bíblicas a gente imaginar, né, como que foi aquela cena, né? E eu acho que a partir daí que a gente entra, então, no tópico 1, depois eu acho que vai aparecer novamente essa questão do diálogo, né, com aquele homem, como que isso aconteceu, mas só para dizer que essa cura gerou todo esse contexto da pregação, então o homem
foi curado. Aí esse homem curado se apega ali a Pedro e a João, fica do lado deles, e aí todo mundo olha para eles dizendo o que aconteceu. Como o senhor disse, igual no dia de Pentecostes, né? Aconteceu o Pentecostes, todo mundo falando em outras línguas, e a pergunta, o que é isso? Como que isso aconteceu? E novamente essa pergunta surge, como é que isso aconteceu? E aí entra o discurso de Pedro, que é o texto que foi lido, né, de Atos capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19, e que mostra toda essa centralidade, né, das Escrituras no discurso aqui de Pedro, né? E aí são os 3 tópicos, o professor Isaías colocou, né? As Escrituras revelam Deus, as Escrituras testemunham de Jesus e as Escrituras confrontam o pecado. E eu acho interessante como Pedro nos ensina nesse discurso, né, professor, que o objetivo de toda a pregação, de toda a palavra, ou de todo ato, né, que acontece na igreja, é levar a pessoa de Jesus, né? Porque, olha, foi lá o dia de Pentecoste, todos falaram em línguas e Pedro vai explicar e ele leva todo mundo para onde? Para Jesus. Aqui, né, o homem é curado. Como que aconteceu isso? Deixa eu explicar o que aconteceu. E o tema da fala dele leva para Jesus. Depois, no capítulo seguinte, quando Pedro é preso, né, e está lá sob interrogatório, como que a explicação dele acontece? Leva para onde? Para a pessoa de Jesus, né? Jesus acaba sendo o centro de toda a mensagem. É uma mensagem cristocêntrica, né? Que exatamente tende a evocar a pessoa de Cristo como centro de toda a mensagem. E às vezes a gente fica preocupado porque a gente ouve algumas mensagens, parece que fala mais do pregador do que o próprio Cristo. Fala mais da pessoa em si, e às vezes até de forma não intencional, porque às vezes a pessoa tá falando alguma coisa, algum milagre que Deus fez, algum sinal, alguma maravilha que Deus fez na vida dele, e cremos que Deus faz isso hoje ainda, né? E às vezes ele está fazendo isso, mas às vezes quem está ouvindo dá a impressão, puxa vida, como esse homem é tão próximo de Deus, né? E como é que eu não recebo nada disso? Como é que ele tem tanta intimidade com Deus e eu tô distante de Deus? Então, às vezes não. O interessante é você centralizar a sua mensagem em Cristo. Mas, veja, só voltando ainda ao coxo lá, a ideia é que os sinais é que vão trazer, vão chamar, vão evocar a curiosidade das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, nós, como igreja pentecostal, nós temos esse privilégio de ter os sinais ainda acontecendo hoje, e isso vai trazer as pessoas para ver o que está acontecendo aqui. Olha, vamos ver o que está acontecendo lá, porque está acontecendo alguma coisa sobrenatural. Então, esses sinais evocam as pessoas a vir a fazer, se aproximar de Deus, né? E estando lá, faz como Pedro fez aqui, né? Então, eu vou explicar isso, vou falar das Escrituras, vou falar de Deus, vou falar que tudo isso provém de Deus, que tudo isso provém da pessoa de Jesus Cristo, né? E depois, logo, subtópico 3, vai falar, não é só isso, né? Agora vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Então, diríamos assim, o sinal é um chamariz, né? Para que as pessoas venham e, em vindo, elas vão ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve convergir para Cristo, centralizar em Cristo. Eu estou me recordando aqui de um caso, né, que sempre poderia contado, né? Aqui no caso aqui porque as igrejas hoje, nós ficamos comparando a nossa igreja com a igreja de antigamente, mas lá era uma igreja inicial, não tinha estrutura nenhuma, né? Era alguma coisa que estava em organização, sobretudo aqui na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, estava em organização. Então não tinha muita estrutura, não tinha nada, não tinha recurso financeiro, né? E conta que no século XIII, o Tomás de Aquino ele vai visitar o Papa, acho que é o Papa Inocêncio, parece, né? E diz que o Papa está lá contando, ele começa a observar as riquezas do Vaticano lá, as riquezas da igreja, né? Muito ouro, muita prata, né? Diz que o Papa falou para o Tomás de Aquino, olha, Tomás, hoje a igreja não precisa falar mais como Pedro e João, né?
não temos prata nem ouro. E isso que Tomás de Aquino falou é verdade. Nós não precisamos falar, né, como Pedro e João, mas também não podemos falar como eles disseram, levanta-te e anda em nome de Jesus. Então, às vezes a gente se prevalece com os nossos recursos, com a nossa estrutura, e acaba um pouco negligenciando, inclusive, os milagres, né? Que é exatamente isso que vai atrair as pessoas, sobretudo num país como o nosso, um país que tem problemas sociais, muitos problemas sociais, né? Então as pessoas são atraídas por isso, atrás de curas, e não é incorreto não, porque Jesus veio para isso também. Então elas são atraídas atrás de cura, atrás de uma bênção, de uma solução, de um emprego, né? Então elas vêm até aqui, olha lá, Deus, o Deus daqueles crentes lá pode dar isso a nós. Então eles vêm até aqui. Então, em chegando até aqui, por conta dos milagres, elas são confrontadas com a palavra de Deus. E isso acontece, acho que pelo menos 2 vezes aqui nesse texto. Na hora da cura, primeiro Pedro fala, né, para ele, olha para nós. Aí ele pede, né, pro rapaz, olha, presta atenção na gente. Aí ele olha para Pedro e diz, agora nós não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos. Primeiro você olha para nós, e quando você olha para nós, agora eu vou falar de Cristo. Essa que é a dinâmica da igreja, né? O mundo não vai ver Cristo fisicamente, pessoalmente. Ele vai ver quem? Vai ver a igreja, né? Então ele olha para nós, olha para a igreja, e quando olha para a igreja vai falar para Cristo. E quando começou aqui a pregação de Pedro, aconteceu a mesma coisa. As pessoas se juntaram a quem? A Pedro e a João. Depois que chegaram em Pedro e João e olharam para Pedro e João, agora vocês estão olhando para nós, agora deixa eu explicar, não foi a gente que fez. Ele até diz isso, né? Por que vocês estão olhando para a gente como se a gente tivesse feito essa cura? Não foi a gente, foi Jesus a quem vocês crucificaram, né? E aí aponta para Cristo. Então, essa dinâmica, né, da igreja, né? As pessoas olharão para a igreja, e ao olhar para a igreja deve lançar o olhar das pessoas para Jesus. Na lição passada, a gente estudou aquilo que pode ser considerado as marcas internas da igreja, né? O que acontecia internamente na igreja, que mostrava, né, a presença de Deus, que era a comunhão, o partir dos pães, enfim. E hoje a gente está falando dessas marcas externas, né? Como quem estava de fora percebia a ação do Espírito Santo. E percebia por intermédio dos sinais. Mas os sinais, como o próprio nome já diz, são sinais, né? Servem apenas para, quer dizer, apenas não, né? Mas servem para apontar para alguma coisa maior, né? Então, essa ideia, né? Os milagres acontecem, Deus opera, mas quando as pessoas olham para nós, aí é a hora da gente apontar para Cristo. E aí o grande erro que a gente pode cometer, né? É de as pessoas olhando para nós, a gente fala, não, então continue olhando para nós, a gente continua sendo o foco, né? E aí a gente foca na nossa ação, naquilo que a gente está fazendo. E eu acho que Pedro e João nos ensinam, né, a direcionar o foco para Jesus, né? Porque às vezes você, de novo, né, voltando para a pregação, mas para o pregador em si, que a gente ouve a pessoa, por exemplo, dizer, olha, eu preguei lá em tal lugar, tantas almas se converteram, preguei lá em tal lugar, tantas almas, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, paralíticos andaram, e de fato Deus faz isso através do homem, mas às vezes essa glória Ele quer para Ele, mas Pedro aqui, João disse, não fomos nós não, isso é o poder de Deus, nós somos apenas um instrumento pelo qual Deus faz o que fez aqui e que continua fazendo no nosso meio, né? Nós somos apenas aquilo que Deus usa, ou aquele a quem Deus usa para fazer o que faz. Não somos nós quem fazemos. Não podemos fazer absolutamente nada. Isso é sobrenatural. Isso não vem de nós. E interessante que o próprio Jesus, ele usou uma expressão, né, nesse sentido, né? Olha, vocês estão vendo os milagres, os sinais que eu estou fazendo? Nem Jesus chamou isso para si, porque ele disse, vocês farão coisas maiores, né? Quer dizer, ele que é a fonte de todo o poder, ele falou, olha, eu sou a fonte do poder, eu que estou realizando os milagres, mas não sou só eu não, vai ser por intermédio de vocês também, né?
O próprio Jesus mostrou que isso seria compartilhado com a igreja, que outras pessoas seriam usadas por Deus para realizar milagres, né? E se o próprio Jesus fez isso, é que dirá a gente, né? Achar que a gente que é a fonte do poder, ou que é por conta do fulano que os milagres acontecem, né? Se é aquele pastor que orar, o milagre vai acontecer e não outro. Não, o poder do Espírito Santo é derramado sobre a igreja, né? Como um todo, e a fonte de todo o poder é o Senhor Jesus, né? Então, Pedro indica isso, né? Ele diz, olha, não olhem para nós, olhem agora para Jesus. Mas um outro ponto, professor Isaías, antes de passar aqui para o tópico 2, né, o tópico 2 vai falar sobre a igreja que prega no poder do Espírito, essa questão da centralidade da pessoa de Jesus na pregação. Eu acho que a gente também corre um risco muito grande de, às vezes, ao estar falando de algum outro tema da Bíblia, nos esquecermos que, independente de qual seja o tema da Bíblia que a gente está falando, todo e qualquer tema da Bíblia converge na pessoa de Jesus, né? Eu gosto muito de ouvir algumas gravações do pastor Tim Keller. Tim Keller, ele faleceu há uns 2 anos atrás, e eu ouvi uma vez uma pregação dele. Ele estava pregando sobre pregar, sobre pregação, né? E ele defendia a seguinte tese, ele diz, você pode pregar qualquer tema da Bíblia, você pode pegar um tema lá do Antigo Testamento, uma história desconhecida do Antigo Testamento. Se você pregar com atenção, estudar o texto com atenção, você consegue chegar em Jesus a partir de qualquer tema das Escrituras. Porque se você for pensar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma grande preparação para a chegada de Jesus. E todas as histórias do Antigo Testamento levam em algum momento a apontar para Jesus, né? E Pedro faz isso na sua pregação. Ele fala aqui ele cita trechos de Deuteronômio, ele cita trechos de Salmos, e no final das contas ele mostra como aqueles diferentes textos das Escrituras encaminham para a figura de Jesus, né? Jesus é o tema central de toda e qualquer pregação. É exatamente isso, né? Porque, como o senhor disse, toda a Bíblia converge para Jesus. E como Paulo disse, né? Não me lembro se foi em Gálatas, que ele fala da plenitude, em vindo a plenitude dos tempos. Ou seja, o que é a plenitude do tempo? O aparecimento de Jesus. Lá começa lá em Gênesis 3,15, né? Da semente da mulher, né? Levantarei aquele que há de salvar. E o próprio, o senhor está falando aqui de Jesus, o próprio Deuteronômio, o comentarista cita aqui 18, né? 18, 15, acho que é isso, Deuteronômio 18, 15. Que vai falar de Moisés, apontando para Jesus. Profeta, né? Profeta, né? O profeta de 18, 15, é isso, né? Deixa eu só Isso, ver. Deuteronômio 18, 15, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15 até o 19, né? O Senhor teu Deus diz assim, a promessa de um grande profeta, diz o título aqui. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E vai até o versículo 19 aqui. Mas é exatamente isso que Pedro chama aqui, fala, olha, foi isso que Moisés disse, é esse Jesus. Mas dando sequência a isso, a esse Jesus que os judeus, esse profeta Moisés, que os judeus tinham grande estima, Moisés fala, ele vai levantar um semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Então, ele lança em rosto dos judeus, olha, o teu profeta, o profeta que vocês têm grande estima, ele está falando desse Jesus, aí ele dá sequência, a quem vocês mataram, vocês e vossos príncipes. Mas ele fala, olha, vocês ainda estavam na ignorância, né? Vocês e vossos líderes estavam na ignorância, fizeram isso na ignorância, né? Mas ele é aquele de quem o profeta Moisés, que vocês têm grande estima, falou, é esse Jesus. E vocês mataram. E depois ele vai, que é o subtópico, antes de passar para o tópico 2, né, o subtópico 3, que vai falar confrontar o pecado, né? Confrontam o pecado, né? Ele fala, vocês mataram, mas ele diz aqui no versículo 19, que é da nossa leitura, né? Que ele fala, o 18 antes, né? Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado,
que o Cristo havia de padecer. Estou falando aqui vocês fizeram isso, mas já estava prenunciado pelos profetas. 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, agora vocês precisam se arrepender. Vocês fizeram isso na ignorância, mas agora vocês estão sabendo o porquê, como se deu isso, né? Como estava profetizado e o porquê se deu isso. Então agora vocês precisam se arrepender, que é exatamente o tópico 1.3, que vai falar que as Escrituras confrontam o pecado. Não é apenas, tudo bem, agora vocês sabem, está tudo bem, né? Porque uma das 7 palavras da cruz que Jesus disse lá, né? Disse, né? Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Embora estivessem cumprindo as Escrituras, estavam na inocência, ou na ignorância, né? Não sabiam o que estavam fazendo. Tanto é que Jesus fala, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, como perdoa? Pedro dá a receita aqui, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E a igreja precisa disso também, de confronto. Não é apenas atrair o povo, é exatamente a pregação de Pedro, né? O sinal atraiu o povo e perguntou o que está acontecendo. Pedro começa a explicar, falando das Escrituras, que estava profetizado a respeito de Jesus, mas depois ele fala, mas vocês precisam se arrepender, para que os seus pecados sejam apagados, né? Não é apenas estar aqui. Então, é um dos grandes perigos da igreja atual, né? É que, às vezes, eles querem deixar as pessoas ficarem confortáveis na igreja. Um grande perigo da igreja atual. Porque eu quero que ele se sinta bem, né? Vou falar aqui de pecado aqui, nada. A pessoa trabalhou o dia inteiro, está aí, cansada. Mas nós precisamos ser confrontados. Eu sempre digo, a palavra de Deus, ela conforta, de fato conforta, mas ela confronta também. Confronta também, e acho que mais confronta do que conforta, porque nós somos falhos, né, no nosso dia a dia. E na igreja precisa haver isso. Precisa haver isso, a gente vai falar depois do tópico 3 da escatologia, né? Mas também, que deixou de ser falada, né? Mas às vezes algumas igrejas está deixando de ser falado também o pecado, né? Confrontando o pecado das pessoas que estão lá ouvindo. Não, fica aí à vontade, se sinta bem aí. Eu quero que você se sinta como se estivesse em casa, né? Não, você não está, você está na casa de Deus aqui. Você vai ouvir o que Deus quer que você ouça esta noite, ou esta manhã, né? Você vai ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. É porque tem aquela questão, né? Quando eu sei de uma coisa é eu fazer algo sem saber, né? Eu achei um dinheiro na rua, não sei de quem é. Eu sei que eu tenho essa responsabilidade de procurar quem é e tal, mas a partir do momento que eu descubro quem é, eu recebo uma informação, isso pode virar um problema para mim. Agora eu sei de quem é aquele dinheiro, né? Então aquilo começa a acender a preocupação. Se eu não entregar, estou me sentindo culpado, né? E parece que é isso que Pedro faz, né? Olha, agora eu estou dando a informação para vocês. Se vocês não fizerem nada, a situação de vocês vai ficar muito mais complicada do que já está, né? Então essa palavra, como o senhor disse, né? A mesma palavra de Deus que nos leva às glórias celestes, ela também mostra o nosso estado, né? Pecaminoso, né? E ser cristão é sempre ser lembrado disso, né? Que Deus ele nos coloca nos lugares celestiais, né? Conforme diz a Bíblia, mas também mostra a todo tempo a nossa condição pecaminosa, né? Então a gente precisa sempre, né, desse conforto, mas também do confronto da palavra de Deus, e essa pregação de Pedro, né, mostra isso. Mas eu acho que a gente pode ir agora para o tópico 2, né? Podemos. Que é a igreja que prega no poder do Espírito Santo. E é muito interessante também, né? Que eu acho que a gente corre o risco também de imaginar que Pedro fez tudo isso que fez e pregou por conta da questão da sua habilidade pessoal, né? Mas o texto ele faz questão de dizer que ali Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, não é? Sim, não temos dúvida, né? Porque
A gente vai ver que isso acontece logo após eles receberem o investimento do Espírito Santo. Então, de fato, homens... Tanto é que a audiência lá, né, sobretudo depois dessa cura do coxo lá, que ficam todos pasmos, né? O que está acontecendo? São homens iletrados, né? São homens que não têm muito conhecimento nas letras e falam com tanta ousadia, a ponto de deixar o pessoal do Sinédrio lá boquiaberto. Como assim? Vocês nem têm muita instrução, muita formação, não tem nenhuma formação acadêmica aí. Como é que conseguem falar nesse nível, discutir a altura, né, com os líderes religiosos lá, a ponto de eles ficarem... Olha, não sei o que está acontecendo, né? Não conseguimos imaginar o que está acontecendo. Então, a gente vai ver isso, que exatamente eles são usados pelo Espírito. Isso aqui não é uma conclamação à ignorância, né? Não é uma defesa da ignorância. Não, tá tudo bem, então eu vou só aqui buscar a Deus, né? Vou só buscar a Deus. Claro que temos que buscar a Deus, claro que temos que ler a palavra de Deus, né? Mas isso não é uma defesa, uma apologia à ignorância. Não, o importante é ter Cristo no nosso coração. Claro, esse é o início de todas as coisas. Mas em havendo oportunidade, eu vou buscar me estruturar. Eu acho interessante aquelas pessoas que defendem a sua fé. Aliás, Pedro fala isso mesmo, que nós devemos defender a nossa fé, né, com segurança, com raciocínio, pensar o que está... Não é apenas falar, isso aí eu não sei, isso é mistério. É claro que tem os mistérios, existem os mistérios, mas às vezes a gente fica muito aquém daquilo que poderíamos fazer. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos auxilia, mas numa hora que a gente não teve a oportunidade de estudar, de pesquisar, né? Eu sempre digo, né, a gente sempre ouve testemunho de que muitas pessoas, sobretudo os mais antigos, né, eles aprenderam a ler lendo a Bíblia, né? Nossos pais eram assim, não tinham oportunidade de estudar. Vou pegar um caso do meu pai. A gente morava no meio da roça, lá no interior de São Paulo, né? Meu pai com, sei lá, meia dúzia de filhos lá, pequenos para criar, trabalhando na roça. Não tinha como estudar. A escola era longe, né? Você tinha que trabalhar o dia inteiro, duro, depois... Imagina, depois daquele trabalho duro, das 7 às 5 da tarde, ainda se preparar e caminhar, né, quilômetros e quilômetros para achar uma escola. Então, era quase que impossível acontecer isso. Agora, hoje não, hoje tem a facilidade, tem escola, a facilidade... Tem escola na sua porta, né? Tem escola na sua porta. Eu sempre digo, quando alguém... Por exemplo, não sei se acontece isso hoje, mas é possível que aconteça. Não olha, pedindo para Deus, Deus, eu quero aprender a ler, me ensina a ler, que eu quero ler a tua palavra, né? Deus vai dizer, rapaz, levanta daí, tem uma escola na frente da sua casa, vai lá. Eu tenho Mobral, tem isso ainda? Não? Tem Mobral? Não, é o EJA. EJA agora? EJA. Educação de Jovens e Adultos, né? O EJA. Tem o EJA aí na porta da sua casa, tem online, não precisa nem sair de casa. Você pode aprender também pela internet, tem vários cursos, né? Então, a facilidade que nós temos hoje para aprender não justifica ninguém, né, ser, por exemplo, analfabeto hoje. Claro que você tem realmente aqueles locais onde realmente não tem acesso, ainda hoje, né? Vamos pegar o nosso caso do Brasil aqui. Mas a grande maioria das pessoas tem acesso. E às vezes nos falta a vontade de nos colocar, né, de pagar o preço para que aprendamos, pelo menos o básico para a leitura da Bíblia, para a leitura dos demais livros. Não era o caso de Pedro, desses apóstolos, que eram pescadores, eram homens simples, né? Possivelmente o acesso à educação não era tão... com certeza não era tão fácil, tão abundante como nós temos hoje. Então, eles tinham
limitações, até porque para ser um pescador não precisa de muita informação, né? Só aprende na prática lá, aprende com os pais e continua pescando, né? Então, mas quando eles vão pregar aqui, o pessoal que está ali do lado, a assistência que está ali do lado, né, a plateia, percebe que existe alguma coisa diferenciada neles, né? São pessoas indoutas, são pessoas sem nenhum conhecimento, mas como é que fala com tanta ousadia, né? Eu lembro quando Jesus curou o cego lá, né, em João capítulo 9, é bem interessante porque aconteceu algo parecido, né? Porque o cego chegou à conclusão facilmente de que Jesus era o Messias, né? E aí ele vai conversar com os mestres da lei, né? E os mestres da lei falam, olha, o que você acha dele? Olha, eu sei que ele curou, né? Olha, mas você nasceu em pecado, né? Porque eles acreditavam que a cegueira era sinal de maldição, né? Você era cego, nasceu em pecado, quer ensinar a gente? Aí a resposta dele é interessante. Ele diz, ué, interessante, né? Vocês sabem tanto aí, mas não conseguem me explicar. Como que alguém que vocês dizem que está cheio de pecado, vocês dizem que Jesus é um homem pecador, tá, então me expliquem aí como que um homem pecador pode fazer, o que fez, né? Pode fazer o que fez. Vocês são mestres da lei e não estão conseguindo me explicar. E para mim o negócio é simples, né? Então é bem isso, né? Aquele homem com a simplicidade toda conseguiu chegar nessas conclusões. Mas pensando nisso também, professor, que o senhor comentou aí com a gente, né? Vale a pena dizer que Jesus, ele disse aos discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo aquilo que ele ensinou, né? Então, mesmo quando Deus usa alguém para pregar, alguém para ensinar, ele vai usar como base toda aquela bagagem que foi acumulada, né? Então, aqui neste momento, quer dizer, não é que Pedro aprendeu naquele exato momento que o livro de Deuteronômio falava de Jesus, ou naquele momento é que Deus citou para ele o versículo lá do livro de Salmos que ele citou. Quer dizer, são informações que ele já havia recebido, né? E o poder do Espírito Santo naquele momento da pregação mobilizou todos aqueles conhecimentos que Pedro tinha antes e fez com que fizesse sentido, né, naquele momento. Então, o Espírito Santo usa todo esse nosso preparo. Quanto mais a gente se prepara, logicamente dentro das condições, né, que a gente tem para se preparar, o Espírito Santo vai usando essa bagagem acumulada com poder na hora que é necessário, né? A gente vai ver isso no Atos 6, né, a pregação de Estevão. A inspiração que ele tinha, né, que teve naquele momento para fazer aquela pregação antes da sua morte, do seu apedrejamento ali. Ele vai discorrendo toda a Escritura, desde Gênesis, vem discorrendo todo o Antigo Testamento, para falar o que falou de memória numa situação adversa, né? Ele estava pressionado, prestes a morrer, ele conseguiu lembrar tudo aquilo que, quer dizer, o Espírito Santo fez lembrar, embora ele acabou sendo apedrejado, mas você vê como é que ele teve a memória e vamos dizer assim, a frieza para falar o que falou naquele momento de uma tensão assim altíssima que ele estava sofrendo, né? Exatamente. E o Espírito Santo usa os seus servos, e esse é o tema então do tópico 2, né? A igreja que prega no poder do Espírito. Então o Espírito Santo usou a Pedro, mobilizou todas essas informações que Pedro fez, o Espírito Santo faria lembrar, né, das coisas que Jesus ensinou. E antes aí de partir para o tópico 3, professor, nosso tempo já está quase... isso que eu estou olhando minutos, temos poucos minutos. Eu gostei muito do destaque que o comentarista fez no tópico 2, né, ou no subtópico 2, né, dessa ideia do fixar os olhos, né? Achei muito interessante essa observação que ele coloca aí. Vocês querem comentar a respeito disso? Porque o comentarista fala que, deixa eu ver onde que ele fala aqui do fixar os olhos, né, que está no subtópico 2, né? Isso. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Então não é apenas fixar, de apenas olhar, né, de ficar olhando nitidamente ou
fixamente para a pessoa, né? É algo mais, é algo espiritual isso aí. Então fala que ele curou, Atos 14:9, né? Ele curou o paralítico na cidade de Listra. Da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também ungido para pregar. Então a gente vai ver que essa questão de fixar os olhos, como o comentarista coloca essa abordagem aqui, é exatamente algo muito mais do que um fixar de olhos físico, né, humanamente falando, né? É algo espiritual, é algo que transmitia uma espiritualidade tremenda naquele que estava fixando os olhos, porque daquilo saía poder. Tanto é que ele, no caso do apóstolo Paulo, que ele curou um e repreendeu o outro, só no fixar dos olhos. A partir do fixar dos olhos. Né? E é interessante que as pessoas que são usadas por Deus, né, no dom da cura, né, nos dons espirituais, quando a pessoa é tomada por Deus assim, né, a pessoa é capacitada de uma autoridade naquele momento, né? Você olha para a pessoa e diz, você vai ser curada agora. E a pessoa fala com uma certeza tão grande, né, que a gente que está observando, mas como que ele consegue afirmar um negócio desse, né? Esse negócio, né, de ser tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma convicção tão grande para você que isso vai acontecer, você fala, né? E não apenas nos episódios de cura e tal. Eu já tive ocasiões, às vezes, de falar alguma coisa durante a pregação e depois parar e falar, meu Deus, mas como que eu tive coragem de falar exatamente aquilo? Mas parece que é uma ação do Espírito Santo no momento que a gente está falando, que vai além, inclusive, da nossa própria coragem, né, naquele momento. Eu admiro muito as pessoas que são usadas por Deus no dom da cura, por exemplo, e que uma coisa é você orar por alguém, né? Olha, nós vamos orar para que Deus possa realizar a cura, e você ora pedindo para que Deus cure. Mas outra coisa é quando a pessoa é tomada por Deus, olha fixamente para uma pessoa e fala, olha, Deus vai te dar um milagre agora, porque Ele está falando isso, né, no meu coração. E é isso que Pedro fez, né? Ele olhou para o homem e falou, você vai levantar agora. Imagina se o homem não levantasse, né? Quer dizer, para falar um negócio desse, é porque ele tinha certeza absoluta de que aquilo iria acontecer, e essa certeza absoluta só viria pelo Espírito Santo, né? Porque eles pedem para o paralítico lá olhar para ele. Olhe para nós, né? E aí Pedro fixa os olhos nele. Possivelmente estava o contato olho a olho ali, né? Cara a cara. E aí que Pedro fala, levanta e anda em nome de Jesus. É muita autoridade. É muita autoridade. A autoridade que o Espírito Santo concede, né, aos seus servos, e nós que somos pentecostais destacamos sempre isso, né? Essa é a atualidade dos dons espirituais. Deus usa pessoas no dom da cura, com essa autoridade, né, que vem do Espírito Santo. Mas, professor, acho que a gente pode ir agora para o nosso último tópico, né, nos minutos aqui que nos restam. E eu espero que você que esteja nos acompanhando aí, esteja sendo abençoado por Deus, por esses comentários. E, logicamente, nós não temos como responder você ao vivo nesse momento, mas deixa aí o seu comentário no vídeo, né? Quem sabe de algum testemunho, de alguma situação que aconteceu com você e que você lembrou à medida que nós estamos falando a respeito desses momentos em que Deus nos usa. Isso servirá com certeza para a edificação de quem está nos assistindo. Mas o tópico 3 fala que é a igreja que prega a esperança vindoura. Isso é uma coisa muito interessante, um sermão muito completo aqui de Pedro. Ele fala de Jesus, fala do sofrimento de Jesus, chama os seus ouvintes ao arrependimento e ainda fala a respeito da esperança vindoura, aquilo que ele diz dos tempos de refrigério, né? Interessante a gente observar, eu sou um pouco mais antigo que o senhor, mas a gente via na década de 80, 1980, 1990, que as pregações, muitas delas tinham ênfase na escatologia, sobretudo no arrebatamento da igreja. Só que com o advento da teologia da prosperidade, sobretudo ela, né, parece que nós fixamos a nossa mente mais neste mundo, sabe? Parece que a gente está mais preocupado com o aqui e agora.
E às vezes nós não dizemos isso, mas às vezes até da forma que agimos, parece que queremos dizer, olha, se acontecer o arrebatamento, como a Bíblia diz, amém. Se não acontecer, eu estou muito bem aqui. Sobretudo, vamos pegar o nosso contexto aqui. Estou muito bem aqui, eu quero prosperidade. E a ênfase que foi dada, né, nessa prosperidade, de certa forma, desviou o nosso olhar do céu, que é o nosso destino final. Isso desviou. E as pessoas, às vezes, vêm para a igreja com a busca de uma solução caseira, não, uma solução passageira, né, melhor dizendo. Uma solução passageira, efêmera. Eu quero uma cura para uma enfermidade. É claro que Deus faz isso ainda hoje, nós cremos, nós somos continuistas, cremos na cura da enfermidade, na solução de um problema, mas Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Ele quer não somente que nós tenhamos uma vida com abundância aqui, mas uma vida com abundância ao lado dele. É exatamente essa a oração de Jesus, né, João 16, né, 15, né? Me fugiu a memória agora. Que ele vai orar pelos discípulos, por si mesmo, né? É 17. 17. Quase. Tá lá. 15, 16. João 17, ele vai orar pelos discípulos, vai orar por si mesmo e vai orar por todos aqueles que hão de crer em ti. Ele ora ao Pai, né? Eu oro por aqueles que hão de crer em ti. Para que eles, em determinado momento ele fala, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste desde a fundação do mundo. Então veja, o privilégio que nós temos de um dia sermos arrebatados, que é essa a esperança da igreja, mas a gente nem sempre dá o valor devido a esse assunto tão importante para nós no nosso dia, né? E parece-me que o que está por trás aqui também do que Pedro está dizendo, né, é que os judeus ali da época, eles aguardavam a vinda do Messias, né? E eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele restauraria todas as coisas, né? Seria o final dos tempos, no sentido que o Messias vai vir, vai acabar com todos os impérios, os governos humanos, vai restabelecer Israel, né? Então ele já vai vir e vai restaurar tudo. E aí Pedro ele explica aqui, olha, o Messias ele já veio, mas ele veio na primeira fase da sua missão. E a segunda fase vem aí. A parte da restauração de todas as coisas ainda não aconteceu. E isso vai acontecer futuramente. Então, o argumento de Pedro aqui para os ouvintes é esse. Olha, o Messias já veio, vocês rejeitaram o Messias, mas dá tempo de se arrepender, porque ele vai vir de novo. E aí, quando ele vir de novo, aí sim, ele vai vir para restaurar todas as coisas. E já que vocês rejeitaram o Messias na primeira vez, estejam prontos para que na segunda vez que ele voltar, vocês sejam integrados nesses tempos de refrigério que ele vai trazer, né? Então, veja como ele articula, né, a questão da segunda vinda de Jesus com tudo aquilo que ele havia dito antes, né, trazendo essa esperança futura. Pois é. E, de fato, né, como a gente está dizendo aqui, aquilo que foi prometido para eles lá, continua a promessa para nós. Já se passaram 2000 anos, né, aproximadamente 2000 anos, ainda não se concretizou isso. Mas nem por isso nós deixamos de acreditar, como a Bíblia nos diz, né, como alguns dizem, onde está a esperança da sua vinda? Não, ele voltará. O próprio Pedro disse isso depois, né? Pedro disse, né, na sua epístola lá, onde está a esperança da sua vinda? E nós continuamos crendo que ele virá um dia, e essa é a esperança da igreja, né? Porque se nós estamos esperando a Jesus só nesta vida aqui, como diz Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, queremos crer e cremos dessa forma que ele voltará. Agora, eu penso que, de fato, a igreja tem negligenciado um pouco isso, essa fala da volta de Deus. Parece que toda a pregação enfatiza o aqui e agora, você vai ser abençoado. Claro que Deus tem bênçãos para nós, você vai ser curado. Claro que Deus tem cura para nós, mas nós não estamos tão preocupados com essa volta gloriosa de Jesus, onde
acabará todas as dificuldades. E a gente vai ver isso, que as pessoas que têm mais desejo que isso aconteça rapidamente são as pessoas, são os crentes onde estão passando dificuldades. Então, parece que, contrário ao senso, né, a gente vai preferir que a gente seja perseguido, seja afligido, para que a gente almeje cada dia mais a volta de Cristo. Porque aí a gente venha logo, Senhor Jesus, porque está difícil aqui. Mas enquanto estamos assim numa calmaria, tranquilidade, né, uma empregabilidade total, né, tudo de bom, a gente tende a relaxar um pouquinho. Tá bom aqui, eu preciso concluir os meus projetos ainda, meus sonhos precisam ser concretizados, e a gente acaba negligenciando isso, que é a esperança última da igreja. Exatamente, né? Então, com essa fala, a gente conclui, né, todas essas reflexões da lição de hoje, e que possamos permanecer fiéis até o fim, que é inclusive o tema do congresso da mocidade que está acontecendo nesse final de semana, né? Que toda essa mensagem nos leve a sermos fiéis a Deus e aguardarmos, conforme diz a Bíblia, essa bem-aventurada esperança. E como o professor Isaías falou, não nos esqueçamos, né, da nossa esperança, de que nós vamos para o céu, de que o nosso alvo não é aqui, por mais que esteja bom aqui, né, por mais que Deus esteja nos abençoando aqui, né, há algo muito maior que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, né, a eternidade preparada para nós. Mas que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos que estiveram aí nos acompanhando. Nós vamos daqui a pouco orar por você que está assistindo. Mas antes de fazermos a oração final aqui, nós teremos agora um momento das ofertas. Então, você que está aí nos acompanhando, vai aparecer aí na sua tela o QR Code, todos os caminhos para que você possa fazer a sua contribuição com a obra do Senhor, com o trabalho da Escola Dominical e com a obra do Senhor. Então, nós estaremos agora ouvindo um louvor, assistindo um louvor gravado aqui na nossa igreja também, e depois desse louvor, e você vai ter aí a oportunidade de contribuir enquanto canta-se esse louvor, a gente volta para fazermos a oração e fazermos a conclusão aqui da nossa aula. Então, vamos a esse louvor, vamos adorar a Deus. Aleluia, adore a Ele comigo, te adorarei, independente do que for, eu te adorarei, eu te adorarei, és o meu Deus, adore a Ele comigo, diga assim, contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não quero a ninguém. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Ai, se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, o que fazer? Te adorarei, independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. Adore a Ele, diga assim, eu te adorarei, no mar, no vento ou temporal, te adorarei na tempestade. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto, ou perto da fonte, eu só posso adore
Maravilha, você acompanhou este louvor, nos levando à adoração ao Senhor. E nós queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando esta aula da Escola Dominical. E você que está participando presencialmente aí do Congresso da Mocidade, do Mademp, que está acontecendo na nossa igreja, ou acompanhando os vídeos pela internet, que Deus possa abençoar. São 2 trabalhos da igreja que estão acontecendo hoje simultaneamente, né? Nossa Escola Dominical e também o Congresso dos Jovens. E é nisso que a obra do Senhor vai avançando, vai crescendo. Então quero agradecer a você que esteve nos acompanhando, esteve conosco, mais uma vez agradecer a nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso e a superintendência da Escola Dominical, está aqui o professor Isaías, também o pastor Edson Dominicali, nosso superintendente, também por essa oportunidade que nós temos de levar à frente o trabalho da Escola Dominical, inclusive nessas datas, né, em que temos essa oportunidade de fazer esse trabalho online. Convido você que está nos ouvindo para no próximo domingo estar aqui conosco, a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, mais uma continuidade e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Professor Isaías, aí com as considerações finais. Agradeço também a oportunidade de estar aqui mais uma vez para explanar um pouco dessa lição de número 3, né? Uma lição, aliás, toda a lição desse trimestre é uma lição abençoada. Eu quero falar da igreja de Jerusalém e o que nós temos a aprender com essa igreja de Jerusalém. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês que nos acompanham no nosso dia a dia. E no momento que você assistir essa aula, que seja abençoado e confortado e confrontado com essa palavra, para que você possa crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Professor Isaías, por favor, fazendo uma oração aí para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado, Deus, por ter nos permitido este momento de reflexão sobre a Tua Palavra, sobre a pregação da Tua Palavra, meu Deus. Queremos te pedir as Tuas bênçãos em favor daqueles que irão, Senhor, no momento oportuno, ouvir, assistir esta aula, que eles sejam edificados pela Tua Palavra, que eles sejam confortados pela Tua Palavra, que eles sejam confrontados com a Tua Palavra, mas para que eles possam crescer, Deus, crescer em sabedoria, crescer em graça para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Nós não sabemos a condição, a situação, o problema de cada um deles, mas queremos te pedir, ó Deus, que neste momento, Senhor, que essa palavra os encontrar, para que eles possam ser, ó Deus, reanimados para continuar, Deus, Senhor, a Tua obra, para continuar seguindo os Teus passos até a volta do Senhor, que é exatamente o que exploramos aqui no tópico 3, Senhor. É a Tua vinda, é a esperança da igreja, é o último, Senhor, é a última promessa a ser cumprida na nossa vida, Deus. Nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor fará assim para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e contamos com você nas nossas próximas aulas da Escola Dominical. Um abraço, Deus te abençoe. Amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.